frente, ele fica se achando demais. Mas eu espero que nessa noite a palavra que o Senhor ministrou no seu coração possa tocar cada um de nós. E tu já pode subir, Jonathan, fica à vontade. E que cada um possa ser abençoado e transformado pelo poder que há na palavra do Senhor e não de Jonathan. Eu gostaria de chamar... deixa eu ver aqui. Vanessa, brincadeira. Desculpa. Vem, Jonatas. Jonatas é teu xará. Ah, tu queres ir? Vem. Vem orar pelo pregador. Eu gosto assim, ó, as crianças. Se bem que na salinha elas estão se oferecendo hoje em dia para fazer oração. Aqui tá tudo acanhado. Mas vamos lá, ela vai fazer a oração pela vida do nosso pregador. Amém? Então, tu vai estender a mãozinha para ele. Então, a igreja pode fechar os olhos. Jesus, que o Senhor lhe abençoe, o pregador, e que tua palavra seja ministrada e possa tocar nossos corações. Em nome de Jesus, amém. 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 Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Consegui minha voz de novo. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Deus pelo descanso, pela oportunidade de participar. A gente participou de uma conferência nesse final de semana, conferência do Candeeiro, que é um grupo de artistas, né, paraibanos, nordestinos em geral, e de louvor. E foi realmente um momento de muito descanso, de muito renovo da parte do Senhor. E eu espero que o Senhor renove, assim como tem renovado as minhas forças, que Ele renove a força de sua igreja, de nossa comunidade. Amém? Eu estava conversando sobre isso, sobre minhas dificuldades, minhas lutas próprias, com um amigo e falando sobre o cansaço do serviço, o cansaço do dia a dia, o cansaço da rotina, de servir na igreja e tudo mais. Porque às vezes a gente fala assim, pregar na igreja é muito fácil, quero ver pregar lá fora. Então, não quero já começar com polêmica, né? Eu já estou famoso. Mas se é tão fácil, pode vir pregar aqui, ué. Você vem, não tem problema não. Pode vir e a gente divide a carga. É difícil, é pesado. É pesado pregar a palavra de Deus, é pesado a responsabilidade que é estar aqui expondo um texto e falando algo que, quando você sair daqui, são comentários que eu fiz, que ficam na cabeça, que ficam na mente. E é difícil, é realmente difícil. E eu conversando com um amigo que tem se tornado um irmão lá no seminário, falando que eu estava cansado e que estava confuso, e ele olhou para mim e ele falou assim, Jonathan, quando a gente está cansado, a gente descansa, não desiste. E essa palavra tocou meu coração. E eu tenho pedido ao Senhor que Ele me renove, que Ele me ajude a descansar, que Ele me ajude a continuar fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. Amém? Amém. E desde já eu quero pedir que se abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 5, 7. Amém? Que diz assim: Purificai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa,
assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, por ter enviado teu Filho Jesus. Obrigado pelo sacrifício, Deus, que nos traz a paz. Obrigado, Senhor Deus, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por nos guardar, por nos sustentar. Pai, por providenciar, Jesus. Pai, o descanso. Por providenciar, Deus. Meu Pai, Deus, o renovo. Senhor Jesus, eu te peço nessa noite que o Senhor tome o meu coração, meu Pai. Toque primeiro o meu coração. Meu Pai, Senhor Jesus, que como nada te é impossível, Deus. O Senhor abriu o mar anteriormente, o Senhor enviou teu filho. Deus, o que é então que o Senhor possa falar através de um homem? Senhor Jesus, eu te peço a graça de que o Senhor me use, Pai, apesar de mim, apesar de quem eu sou, Deus. Meu Pai, que realmente, Deus, a tua palavra toque os nossos corações. Que seja a tua palavra, Senhor, a tua verdade e o teu santo evangelho. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, o tema do culto de hoje, o culto de Páscoa, é: morreu como cordeiro e ressuscitou como um leão. E, consequentemente, esse é o tema da mensagem de hoje. E quando a gente fala sobre esse, quando a imagem que eu tenho, quando eu penso sobre esse tema, é sobre a enorme diferença que existe entre esses dois animais. A gente não está falando de dois animais que são da mesma família, a gente está falando de dois animais completamente diferentes, né? Lembra dos vídeos tartaruga versus... A gente está falando de dois animais que são, na verdade, né, a presa e o predador um do outro. E quando a gente olha para um cordeiro, a imagem que vem na cabeça é de um animal calmo, dócil, manso, de um animal fraco, de um animal que não representa nenhum perigo, né? Dá para pensar em criar um. Traz a lembrança de um animal inofensivo. Porém, o leão, por sua vez, é um animal selvagem e perigoso. Traz a lembrança da selva, traz a lembrança de um animal que não dá para ter em casa, de um animal que não dá para subir em cima dele e esperar que ele lhe leve para os lugares, porque ele é indomável. E particularmente, eu acho que os crentes, né, nós, a gente tem um certo amor pelo leão. A gente tem Bíblia de leão, a gente tem faixa de leão, inclusive estava aqui. A gente tem música de leão. A gente tem porta-retrato. Isso não é uma indireta, Tassiane, isso é para você. Alguns de nós têm tatuagens de leão. Opa, não, quer dizer. A gente é meio apaixonado por um leão. Acho que crente adora um leãozinho. Mas talvez quando a gente fala a respeito de Cristo e a respeito desse tema, do Cristo que morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão, eu penso que talvez, a gente não esteja disposto a receber Cristo como um leão. Porque, para começo de conversa, eu não conheço ninguém que tenha um leão de estimação. Que tenha um leão que faça aquilo que ele quer. Um leão que que fique de castigo quando ele faz algo que eu não quero que ele faça. E é a respeito disso que eu quero meditar com os irmãos hoje. Existe uma grande diferença, uma diferença imensa entre algo que é meu e algo que é do outro. É muito diferente dirigir o meu carro para dirigir o carro de outra pessoa. Quando eu estou no meu carro, eu escuto a música que eu quero, no volume que eu quero. Quando eu estou dirigindo, quando eu estou do lado de Mateus, por exemplo, eu fico o tempo todo, velho, você é surdo. Mas eu gosto assim, o carro é meu, você tá aí, eu que estou dirigindo. Errado não tá certo.
existe uma grande diferença de chegar em casa e sentar no meu sofá e chegar na casa do meu pai e sentar no sofá dele. Que já tem um lugar específico dele. Que é meio que sagrado, assim. É igual tocar na Arca da Aliança, assim. Você tocou, morreu. É quase isso. Existe uma enorme diferença. Na minha casa, né, eu posso dizer, né, na verdade, na casa dos outros, pelo menos foi o que meu pai me ensinou, na casa dos outros, eu não posso dizer o que eu quero comer. Né? Pelo menos foi o que ele me ensinou, né? Mas na minha eu posso. Quer dizer, não mais. Também não posso. Mas, teoricamente, sim. Teoricamente. Existe uma grande diferença daquilo que é do outro e daquilo que é meu. Existe uma diferença de como eu vejo as coisas, da liberdade que eu tenho ou da responsabilidade que eu tenho em relação àquilo que é meu e aquilo que é do outro. Por exemplo, quando alguém tem uma criança aqui chorando e ela está aqui do meu lado e ela está com fome. Talvez eu tenha alguma responsabilidade por ser uma criança, ser uma pessoa inofensiva, por ser uma pessoa indefesa. Mas se o pai dela estiver logo ali, a primeira coisa que eu faço é: esse filho aí não é meu, não. Não é minha responsabilidade. O que é que eu tenho a ver? Mas se for o meu filho, aí a conversa é outra. Hoje a gente comemora a Páscoa. E o que a gente vê a respeito da Páscoa são muitas pessoas que postam fotos e falam a respeito da Páscoa. E colocam, né? Eu vi muita gente assim. Foi por você, foi por mim, foi por nós. Legal. Mas saber que Jesus morreu não muda absolutamente nada. Saber que Jesus, na Páscoa, a gente comemora a morte e ressurreição de Jesus, não muda nada. Você não se torna mais crente por isso, nem menos crente. A questão é, pessoas morrem todos os dias. Líderes, pessoas anônimas, famosos, celebridades, todos os dias alguém morre. Então por que a morte de Jesus faz alguma diferença? Então por que saber a respeito da morte de Jesus faz alguma diferença na minha vida? Quando eu estou na rua e por algum acaso eu vejo um carro envolvido em um acidente, eu até me preocupo se tem alguma vítima, se alguém se machucou. Se eu estou passando ali dirigindo, eu me preocupo, eu até oro assim: Deus, tenha misericórdia. Mas é só isso. Mas se eu estou na rua e eu estou dirigindo o meu carro, e o meu carro é atingido, e o meu carro se envolve num acidente, então eu me preocupo demais. As coisas mudam, porque ali é o meu acidente. Ali é a minha vida. Não é preciso ser crente para acreditar que Jesus morreu. Você pode acreditar que Jesus morreu e ainda assim não ser crente. Até porque Jesus é um personagem da história. Você não precisa abrir a Bíblia para entender que Jesus existiu. Você não precisa ter fé nenhuma. Existe história para provar que Jesus existiu. Que houve um homem, né, em mais ou menos 2000 anos atrás, que se chamava Jesus e que pregava e tudo mais e ensinava. Não existe nenhuma fé nisso. Jesus existiu. O ponto é, na diferença que a morte desse homem traz para a minha vida. Jesus existiu. Mas o que é que muda se esse homem Jesus morreu? Paulo está escrevendo aos irmãos de Coríntios, aqui no texto que a gente leu, e a igreja de Coríntios é uma igreja que a gente já estudou e a gente já viu que foi uma igreja muito difícil. Uma igreja muito pecaminosa. Uma igreja onde havia pecado. E no capítulo 5, Paulo fala a respeito da arrogância que os irmãos tinham a respeito deles mesmos. Eles, apesar de estarem em pecado, apesar de
estarem pecando explicitamente, desejando o pecado, eles se ensoberbeciam. Eles achavam que eles eram melhores do que os outros, porque dentro da igreja havia dons, havia talentos, havia pessoas ricas. Era uma igreja muito provavelmente grande. Porém, ali havia pecado, havia gente brigando por divisão na igreja, havia imoralidade sexual, havia pessoas que estavam... havia inclusive um rapaz que estava tendo relações sexuais com a própria mãe. E esse tipo, o cúmulo. Havia também muita falta de amor. Havia pessoas que não se importavam uns com os outros. E Paulo, no capítulo 5, ele traz a lembrança da primeira Páscoa. Assim como a gente escutou aqui agora há pouco. Paulo fala a respeito da primeira Páscoa para aqueles irmãos. E a primeira Páscoa acontece, é aquela do povo de Israel. Quem está assistindo ou quem já assistiu a novela da Record vai lembrar. Ou quem já leu a Bíblia, né? Vamos acreditar. Vamos ser positivo. O povo de Israel, antes de sair do Egito, a primeira Páscoa está ali em Êxodo 12, onde Deus dá ordens a Moisés para que o povo fique sem comer pães feitos com fermento, que são os conhecidos pães ázimos, né? Ázimos. Aquela primeira Páscoa, onde foi preciso matar um cordeiro, pegar o sangue dele, pintar sobre as portas, para que, enquanto o anjo da morte passasse pelo Egito, o povo de Israel fosse poupado. O apóstolo, então, faz uma associação. O apóstolo faz uma associação entre o pecado daqueles irmãos e o fermento do pão. O apóstolo diz: exorta aqueles irmãos a lançar fora o fermento velho, pois Cristo, o nosso Cordeiro de Páscoa, havia sido morto. Paulo exorta aqueles irmãos, faz uma comparação. Assim como na primeira Páscoa, um cordeiro foi morto. E porque esse cordeiro foi morto, foi ordenado que vocês preparassem um pão sem fermento. Né? No tempo, lá em Êxodo 12, na saída, significava que eles precisavam sair rápido. Porque, basicamente, como é que se fazia um pão com fermento? Pegava-se um pedaço do pão e deixava para fermentar. Apenas um pedaço. E deixava para fermentar. E no outro dia, pegava aquele pequeno pedaço, que agora estava fermentado, e juntava na massa fresca. Então, isso levava mais tempo para preparar o pão. E era necessário que os israelitas estivessem prontos, rápidos. Eles precisavam ser rápidos, porque o Senhor ia agir contra o povo do Egito, ia matar os primogênitos. E depois daquilo ali, Faraó ia expulsar eles do Egito. E eles precisavam ser rápidos, eles precisavam pegar tudo que eles tinham e ir embora. E Paulo então diz: assim como naquele pão, vocês precisam deixar o fermento velho, o fermento do pecado. Porque vocês não sabem que um pouco de fermento faz levedar ou fermenta toda a massa? Um pouco de pecado faz todo o corpo se contaminar? O crente não é aquele que sabe que Jesus morreu. O crente é aquele que sabe que aquela não era a morte de Jesus. O crente é aquele que sabe que aquela morte não pertencia a ele. É aquele que entende que aquele não era o sacrifício do outro. Não era um sacrifício de outra pessoa. O crente sabe que aquele sacrifício era dele. O crente não é aquele que olha para um Cristo morto e vê um Cristo morto. O crente é aquele que olha e diz: aquele é o meu Cristo. Aquele é o meu Deus. Aquele homem é o meu Deus que veio por mim e morreu a minha morte
que ofereceu um sacrifício por mim. E aqui é onde a coisa começa a pegar. Porque se o crente é aquele que sabe que o Cristo morto é o seu Cristo, é um Cristo que morreu por ele, é um Cristo que pagou os pecados dele, então por que Deus precisou enviar o próprio Filho para morrer, se eu já era bom? Por que Deus precisou pagar um preço? Por que Deus precisou enviar alguém para pagar uma dívida, se eu já era bom? É simples. É porque eu não era bom. É porque se Deus precisou enviar um Cristo para pagar um preço que eu não conseguia pagar, é porque a dívida era minha. É porque eu tinha dívida com Deus. É porque eu merecia aquela morte. Mas Deus, por me amar, mandou outra pessoa para morrer no meu lugar. E quando eu digo que o crente é aquele que sabe que o sacrifício foi por ele, não é apenas aquele que diz isso. Não é apenas aquele que posta e diz assim, foi por mim. Mas é aquele que foi salvo por este sacrifício. Jesus existiu. E você não precisa ser crente para entender isso. Você não precisa ser crente para acreditar que ele existiu. Jesus morreu. E você não precisa ler a Bíblia para entender que Jesus morreu. Mas você precisa ser crente para entender que diferença faz a morte dele na minha vida. Você precisa ter sido salvo. Aquele sacrifício tem que ter valido alguma coisa na sua vida, tem que ter feito alguma diferença na sua vida. Porque foi só um homem que morreu ali. Porque se não, foi simplesmente um homem, mais um, como tantos outros que morrem. Mas aquele que entende que aquele sacrifício não é do outro, mas é meu, que entende que aquele Cristo não é do outro, mas é o meu Cristo, esse sabe que foi salvo por aquele sacrifício, que era necessário um sacrifício, e que sabe que sem aquele sacrifício ele não seria salvo. Esse é o crente. Então, o salvo, aquele que entendeu isso, ele lança fora o fermento do pecado. O salvo, ele abre mão da sua arrogância. Irmãos, ontem a gente estava vindo da conferência, eu, Jéssica, Priscila, Gabi e Bia. E a gente estava conversando algumas coisas que a gente escutou lá. E algo que estava martelando na minha cabeça. O que que faz a gente se sentir melhor do que o outro? O que leva a gente a ter um sentimento de superioridade do outro? Existem muitas coisas que podem fazer a gente se sentir melhor do que o outro. Muitas coisas. Dinheiro pode fazer você se sentir melhor do que o outro. Um nome de uma família pode fazer você se sentir melhor do que o outro. Uma boa roupa, um bom carro, um bom emprego, uma boa casa. Mas quem sabe vir à igreja? E quem sabe, então, falar a respeito de Jesus? Quem sabe, então, alguém que pega uma foto a respeito de Jesus ou uma data como a Páscoa e usa isso como algo que o faz superior ao outro. Usa isso como da forma errada. Alguém que usa a coisa de eu conheço Jesus, eu sou melhor do que fulano. Eu conheço o evangelho, eu sou mais isso do que não sei quem. Irmãos, só lança fora o fermento que Paulo falou para os irmãos, só lança fora o fermento do pecado, aquele que entendeu que não pode se salvar sozinho.
Celebrar a Páscoa, como a gente está aqui hoje para fazer, é olhar e dizer assim: eu preciso de um Salvador. Celebrar a Páscoa é dizer: eu preciso ser salvo. Porque a Páscoa envolve um sacrifício que não é meu. Envolve um sacrifício que não sou eu. Envolve uma salvação que não vem de mim. E só é salvo quem está perdido. Mas se eu estou tão bem, se eu sou tão bom, eu não preciso de um Salvador. Mas se meu coração é tão bom, eu não preciso de um Salvador assim. Jesus, na verdade, é algo que eu uso para ser aceito na igreja. Jesus, na verdade, sabe, quando a gente está falando a respeito de alguém bom, a respeito de um homem bom, a respeito de um homem que só fez o bem. Na verdade, Jesus só passa disso, de um bom exemplo. Jesus não passa de um bom exemplo. Mas celebrar a Páscoa é dizer: eu preciso de um cordeiro. Celebrar a Páscoa é dizer: eu preciso que Deus providencie um cordeiro, porque eu não consigo me salvar. Porque eu não tenho capacidade de ser salvo pelos meus méritos. Eu não tenho capacidade de ser salvo pelas minhas próprias mãos. Se depender de mim, eu vou ser condenado diante de Deus. Entender que Deus mandou esse cordeiro é o que faz o salvo celebrar. É o que faz o salvo dizer glória a Deus. Porque Deus providenciou um cordeiro, assim como aquele cordeiro que Deus providenciou para Abraão, quando ele estava subindo ao monte com seu filho, e ele ia sacrificar o seu filho. E então Isaac pergunta: pai, além a gente tem, o fogo está aqui, mas onde está o cordeiro? E Abraão olha para ele e diz: Deus há de providenciar para si mesmo um cordeiro. O salvo entendeu que Deus providenciou para ele mesmo um cordeiro. E por que Deus providenciou esse cordeiro? Porque Deus nos deu um cordeiro. Então, eu devo celebrar porque eu fui salvo. E porque eu fui salvo, eu devo lançar fora o fermento velho. E porque eu fui salvo, eu devo jogar fora aquilo que me leva ao pecado. Irmãos, Jesus não nos salvou, Jesus não pagou a nossa dívida, e é aí onde a coisa pega, porque a gente olha para as pessoas lá fora. Hoje a gente tem pessoas que saem de casa ou nas suas casas, estão celebrando a Páscoa com prostituição, estão celebrando a Páscoa com pecados, estão celebrando a Páscoa com orgulho, estão celebrando a Páscoa com arrogância, com ódio no coração. Isso é totalmente o oposto daquilo que a Páscoa significa. Jesus não pagou o preço do nosso pecado para a gente fazer uma nova conta, não. Jesus não quitou a nossa dívida para a gente poder ter crédito de fazer outra dívida. Ele nos salvou do pecado. E aquele que entende que foi salvo do pecado, ele lança fora. Porque ele entende que aquilo era estar perdido. O ponto é que o cordeiro que salva, o mesmo cordeiro que Deus enviou para nós, o cordeiro que nos salva, o cordeiro pelo qual a gente é salvo, pelo sangue dele, o Senhor limpou os nossos pecados. O ponto é que esse cordeiro que tem a imagem que vem à nossa cabeça é de um animal manso, dócil, carinhoso. Esse mesmo cordeiro é o leão que nos fere. Esse mesmo cordeiro é o leão que não pode ser domado. Portanto, quem não ouve o seu rugido,
quem não ouve o rugido do leão dizendo, lance o fermento velho, não foi encontrado pelo Cordeiro. Aquele que não escuta, aquele que não dá ouvidos ao rugido do que o leão diz, lancem fora o pecado. Esse não foi salvo pelo Cordeiro. Irmãos, o Senhor Jesus é sim, Ele mesmo falou, tomai sobre vós o meu jugo que é leve. Ele é sim o Cordeiro que foi morto, mas Ele também é o leão da tribo de Judá. E quem é que vai domar esse leão? E quem é que vai colocar esse leão no canto? E quem é que vai dizer a esse leão como que as coisas têm que ser? E quem é que vai dizer a ele? Quem é que vai subir sobre ele e dizer, agora você me leve até tal lugar? Na verdade, se ele é um leão, ele sabe se fazer ouvir. Na verdade, se você chegou até Deus por meio do Cordeiro, cuidado. Cuidado porque esse mesmo Cordeiro é um leão. E ninguém fica tão tranquilo assim do lado de um leão. Porque um leão, ele vai rasgar o nosso velho eu. Ele vai rasgar o nosso coração. Ele vai mostrar para nós que a gente não é tão bom assim. Ele vai mostrar para nós que ainda há muito orgulho no nosso coração. Porque esse leão vai mostrar para nós que eu estou sendo crente só de pose. Que eu estou sendo crente só de estar aqui, só do exterior. No versículo 9, Paulo diz, já por carta vos tenho escrito, que não vos associei com fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o qual nem ainda comais. Irmãos, esses 3 versículos, eles nos mostram que Deus realmente, Deus trata os crentes de forma diferente. Deus tem um tratamento diferente para o crente. E realmente, a gente canta tanta música que a gente é especial, é mesmo. Deus tem um tratamento especial para nós. Porque Paulo diz assim, eu já falei para vocês em outra carta, que vocês não se associem com fornicadores, com pessoas envolvidas em prostituição. Mas eu não falo isso de forma dos que estão lá fora. Porque para vocês não terem uma associação com as pessoas que estão lá fora, era preciso que vocês saíssem do mundo. E vocês não estão numa bolha. O crente vive na rua. O crente, ele conhece outras pessoas que não são crentes. E essas pessoas que não são crentes, elas não têm a obrigação, elas não têm um dever de se comportar como crente. Mas, irmãos, Paulo continua e diz, mas aquele que se diz irmão e é fornicador, aquele que se diz irmão e é roubador, aquele que se diz irmão e é beberrão, esse que se diz irmãos, esse nem coma perto. Existe um tratamento diferente para o crente. Irmãos, Deus não espera que o mundo se comporte como a igreja. Porque o mundo sempre vai ser o mundo. Mas o Senhor faz diferença entre os seus filhos e o mundo. O Senhor faz diferença. Existe uma responsabilidade que é nossa. Existe uma outra vida que é nossa. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos. E só somos porque Ele nos fez sal da terra e luz do mundo. Outra vez, a gente
nós somos o povo da Escritura. A gente é o povo que abre a Bíblia e diz isso está errado porque a Bíblia diz que está errado. Mas o mundo não é o povo da Escritura. O mundo é o povo do próprio, guiado pelo próprio orgulho, pelos próprios desejos. Esse é o mundo. O mundo faz aquilo que eles têm desejo de fazer. O crente faz aquilo que a Bíblia diz que é para ele fazer. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra. Entenda, a Bíblia é a luz do crente, mas o crente é a luz do mundo. O mundo olha para a Bíblia e ele vê nada. O mundo olha para a Bíblia e ele não vê nada. Mas o mundo olha para o crente e o que que ele vê? E o que que ele vê? Deus trata os crentes de forma diferente. E isso não é o peso do crente. Esse não é o fardo do crente. Na verdade, essa é a vitória do crente. Nós somos libertos do pecado. Nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós somos livres para servir a Deus. Deus nos criou com o propósito de servi-lo. Mas o pecado nos impede de fazê-lo. Porém, como Cristo veio e morreu, eu sou livre novamente. E a questão é, o crente, ele peca. Quando a gente fala a respeito de santidade, às vezes a gente confunde santidade com perfeição. O crente não é perfeito, nem é chamado para ser. O crente é chamado para ser santo. E sendo santo, ele ainda é falho, ele ainda cai, ele ainda peca. Mas a questão é, quando eu peco, quando você peca, existe mais prazer nisso ou existe mais aquilo que Paulo disse? Ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A diferença, então, do crente para o mundano é que o crente não tem mais prazer no pecado. É que o crente, ele até peca porque ele ainda está aqui, porque ele ainda não está no céu. Mas o crente olha e ele diz, como eu gostaria de estar no céu. Porque no céu não vai existir mais pecado. Porque no céu eu não vou ter a possibilidade de desagradar ao meu Senhor. Porque no céu eu não vou ter mais como pecar. Essa é a diferença do crente. Irmãos, é certo que o Senhor Jesus, ele realmente se esvaziou do seu poder. Ele sendo o leão da tribo de Judá, ele se diminuiu. Ele se humilhou. Por algum tempo. É certo que ele veio até a gente. É certo que ele se humilhou. É certo que ele, sendo o dono de todas as coisas, ele se fez servo. Na quinta-feira da Semana Santa, é onde a gente aprende que Jesus chamou os seus discípulos, tomou uma bacia, uma toalha e lavou os pés de cada um. E disse, se eu sou mestre de vocês e lavo os vossos pés, sirvam vocês também uns aos outros. É certo que ele, sendo o maior, se fez o menor. Ele veio, ele sofreu, ele sentiu na pele. Antes ele era rei de todo o universo e agora escravo. Antes ele era completo, de nada sentia falta, mas agora sente. Agora, como um humano, como um homem, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Cristo, sendo o leão da tribo de Judá, se fez o cordeiro mudo, que foi levado para morrer. Esse é o nosso Cristo. E eu gostaria de recitar um poema que o Josemar Bessa, que é um pastor do Rio de Janeiro, que ele traduziu, né? Não é dele, mas ele traduziu e fala a respeito da sexta-feira. Que diz, é sexta-feira, Jesus está orando. Pedro está dormindo.
Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos está julgando, o conselho está conspirando, a multidão está difamando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão fugindo como ovelhas sem pastor. Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos batem em meu Jesus. Eles o vestem de escarlate. Eles o coroam com espinhos. Mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, veja Jesus caminhando para o Calvário, seu sangue pingando, seus pés tropeçando, sobrecarregado está em seu espírito. Mas você vê, é só sexta-feira. Mas o domingo está chegando. É sexta-feira, o mundo está vencendo, as pessoas estão pecando e o mal está sorrindo. É sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz. Pregam os pés do meu Salvador na cruz e então eles o crucificam ao lado dos criminosos. É sexta-feira, mas deixe-me lhe dizer uma coisa, o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão questionando o que aconteceu com seu rei. E os fariseus estão celebrando que seu plano astuto foi alcançado com sucesso, mas eles não sabem. É apenas sexta-feira. O domingo está chegando. É sexta-feira, ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Pode alguém salvá-lo? É sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, meu rei entrega seu espírito. É sexta-feira, a esperança está perdida, a morte ganhou, o pecado conquistou e Satanás apenas ri. É sexta-feira, Jesus é enterrado, soldados montam guarda e uma pedra é rolada no sepulcro. Mas é sexta-feira, só é sexta-feira, mas o domingo está chegando. E tem o texto de Filipenses 2, que fala a respeito da humilhação de Jesus. 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele realmente morreu como um cordeiro. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele bebeu até a última gota do cálice de Deus. Ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. Ele sofreu a minha dor. Ele sofreu a minha morte. Mas a história não acaba aí. Essa é apenas sexta-feira. O domingo triunfante chegou, em que o meu mestre não é mais encontrado, em que o cordeiro que foi morto agora ruge como um leão, em que o cordeiro que foi morto, que se diminuiu, agora toma de volta para si o trono que é seu. Aquele que tem o nome, mas o menor de todos os nomes, agora é colocado com o nome que está acima de todo nome. E a ele sejam honra e glória para todo sempre. A ele sejam honra, porque não importa. Não importa se o mundo não o aceita, não importa se o mundo fingindo ou falando que o conhece, não se dobra a ele. Ainda é sexta-feira. E há de vir um domingo em que o nosso Senhor aparecerá. Então toda língua confessará e todo joelho será obrigado a se prostrar. Porque a ele foi dado todo o poder. A morte de Jesus não é como uma morte de qualquer outra. A morte de Jesus era a minha morte. A morte de Jesus é a minha vitória. A dor que ele sentiu é a minha paz. Ele foi rejeitado para que eu fosse aceito. Então a morte dele não é apenas mais uma morte, não é um homem bom que morreu, mas é o melhor de todos os homens, que se fez o pior, que tomou sobre si
um fardo que não era dele. E que por conta dele, eu sou livre do pecado. E por conta dele, eu devo lançar fora o fermento do pecado. Eu devo viver uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. Porque ele se fez indigno por mim. Porque ele se fez maldito por mim. E por fim, o crente é salvo e apenas salvo pelo sacrifício de Jesus. E só pode ser salvo aquele que está perdido. O primeiro passo para ser salvo é se humilhar diante de Deus e dizer: eu preciso de um Salvador. Se você não precisa de um Salvador, então o que significa Páscoa para você? Jesus não é um cordeiro sem defeito, mas ele é o cordeiro. Não há outro cordeiro sem defeito, não existe outra pessoa, não havia outro sacrifício que fosse perfeito diante de Deus. Cristo é o sacrifício perfeito. Mas por ter se humilhado, ele recebeu o nome acima de todo nome. Jesus, antes servo, agora é o Senhor de todas as coisas. Quem chega até Deus por meio do Cordeiro deve ouvir, deve dar ouvidos. Na verdade, não tem como não dar ouvidos. Quem chega até Deus por meio do Cordeiro deve ouvir e vai ouvir o rugido do leão. Pedindo, e na verdade, aquilo que a gente cantou: Senhor, que amor é esse que não pede nada em troca? O amor de Jesus, ele não pede nada em troca para nos salvar. Ele nos salvou e isso é graça. Ele nos salvou e é de graça. Aquele que tem fome, venha e coma. Aquele que tem sede, venha e beba. Mas o chamado ao discipulado de Jesus não é de graça. O chamado ao discipulado de Jesus não é segundo as suas regras, não é segundo as suas normas, é segundo as dele. Ninguém pode domar o leão da tribo de Judá. 1 Coríntios 6, e aqui eu termino, 6, versículo 20 diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Cristo vive. Cristo é a nossa Páscoa. Que Deus abençoe a igreja. Amém. Agora foi. Então, né, como é de praxe ter que dar presente